quando que surgiu a ideia do Engenharia na Prática? Eu tô devendo isso aí, né? Tá devendo, porque daqui a pouco acaba o podcast e o pessoal, mas poxa, como que ele criou? Por que veio essa ideia? Ó, na época eu sofri, 2017, eu sofri também, acho que também nunca falei isso no canal. Em 2017 eu sofri um grave acidente de trabalho. Caí de uma escada. O podcast é bom, né? Porque o cara conta tudo que ele não conta no canal. Nunca, já até cogitei fazer um vídeo no canal disso aí, mas nunca falei. Acho que eu falei bem no comecinho lá, mas quando era canal das tintas, eu caí de uma escada de 5 metros de altura, bati direto no chão, concreto. Então, eu quebrei tudo, articulação, quebrei joelho, quebrei tudo. Tive 3 fraturas gravíssimas. Eu tô vivo por um milagre. Eu falo que Deus ele me deu a segunda chance de viver e viver bem. Eu falo que eu acredito, todos os dias eu levanto e falo, Deus, graças a Deus, Deus está vivo e não ter sequela. Sim. Porque, claro, foi todo um conjunto de tratamentos, de cirurgias, de médicos. Um abraço ao doutor Rodrigo Nunes também, que fez uma obra de arte aqui no meu joelho, né? É a mesma coisa pegar esse copo aqui e jogar no chão, foi o meu joelho. Ele consertou. Doutor Rodrigo Nunes, doutor Maurício Nunes. São os caras que eu tenho uma consideração muitíssimo grande. Hospital Beneficência Portuguesa em Campinas também, com os técnicos lá, com os enfermeiros. Meu fisioterapeuta, o Marquinhos também. Bom, em todas eu tenho gratidão por muita gente por esse processo que eu passei. E aí, em 2020 dias antes, eu montei um canal através do meu sobrinho Matheus. Vamos fazer um videozinho. Vamos montar um canal lá, porque a fase da engenharia estava muito ruim em 2016. Sim. Vocês lembram disso, Paulo? Sim. Tava horrível, Daniel. Terrível. Eu, como autônomo, caiu 80% dos trabalhos. E aí você tem que criar alguma coisa para você, enfim. E eu, na época, montamos lá, Canal das Tintas. E eu lembro que já em 2016 eu assistia o canal da Engenharia, Felipe Rodrigues, e assistia também o canal do Vida e Engenharia, né? Do engenheiro Luiz Guilherme, mandar um abraço para os dois. Sim. Canal da Engenharia e Vida e Engenharia para mim sempre foram uma referência. São sensacionais. Canais sensacionais. Referência realmente. O Engenharia Ativa veio depois do Felipe, eu já conheci depois. Na época. E aí eu montei o canal e começamos. Mas eu comecei a falar de tintas porque eu tinha experiência em tintas. Sim. Tá? Aí quem deu uma força muito bacana pra mim no começo também foi o Wesley, do Pulo do Gato. Né? Sim. Mandar um abraço pra ele também. Ótimo canal também. Não, ótimo. O Wesley sempre foi o pioneiro. O Wesley ajudou muita gente. O Wesley incentivou muita gente, permitiu que muita gente se levantasse aí, deu apoio para muita gente. Então o Wesley também tem a minha consideração. Fui no Rio de Janeiro lá, a gente comeu uma pizza junto. Pô, atravessou o Rio de Janeiro inteiro pra gente comer uma pizza. Olha que legal. Pra ficar comigo ali em 40 minutos. O cara atravessou o Rio de Janeiro inteiro. Caramba. Pra gente comer uma pizza. Sempre falo isso pra ele. Então, e aí a gente começou... consideração, né? Na consideração. Eu tenho o Wesley é um cara que eu gosto muito dele. Porque nesse meio de YouTube, eu vou até falar um pouquinho depois. A gente no meio do YouTube são raríssimas. As pessoas que eu confio no YouTube estão aqui, cabem nessa mão aqui. Sim. É que na amizade em si. Exatamente. São aqui. Sim. Você conhece muita gente, mas eu conheço as principais, o comportamento das pessoas, mais ou menos, desse meio. E aí o cara foi canal das tintas, aí chegou uma hora que o pessoal falou, você é engenheiro, você precisa falar de engenharia. Verdade. Né? Se limitar só a tinta não ia, 1.500 inscritos, 2.500 inscritos e tal. Aí eu falei, Aí comecei a colocar vídeos em 2019 ali, com o João, comecei a colocar vídeos da 2017, foi 18, aí fez uma participação lá na televisão, aí 2018, Engenharia Elberamo. Dá uma pausinha nessa que eu tenho que falar. O Elber já apareceu na Globo. Isso, eu participei daquele programa lá no É de Casa. Sim. Confusão. Fiz uma participação lá e foi bacana. Foi uma experiência legal lá no Rio de Janeiro. E aí era Engenharia Elberamo. Mas também o nome não tava aquelas coisas, né? Porque, puxa, quem que é Elberamo? Não sei, né? Enfim. Aí, o cara não te conhecia, mas amava. Elberamo. Pelo menos ele já me amava pelo nome. Carlos Alberto agora caiu bem, viu? Piadinha ruim essa, cara. Putz. Né? Já foi. Agora já foi. A produção tá ligada, a produção tá boa. Palmas pra produção.
tava indo de um jeito que chegou mais ou menos... Em 2019 foi um ano muito difícil. Um ano difícil. Sim. Eu falo que 2017, 2019, foi antes da pandemia, porque a pandemia foi 20. Foi muito difícil em 2019, a esposa teve que trabalhar, um monte de coisa. E aí eu queria desistir do canal. Tive que cuidar das minhas filhas, assumir lá o papel de cuidar delas. E eu falei, eu vou desistir desse negócio aqui. Desistir desse negócio. Não quero saber mais, não é pra mim. Tinha quantos inscritos nessa época, você lembra? Tinha uns 17, 18 mil inscritos. Caramba. Mas não tinha visualização, Daniel. Entendi. O número de inscritos o número de inscritos, ele não mostra, não converte quem realmente está assistindo os seus vídeos. Sim. Eu lembro até hoje que eram 17, 18 mil inscritos, mas você tinha lá, você colocava um vídeo, era 200 visualizações, 150, era muito baixo. E às vezes o público entendi. também não é qualificado, né? Não é o público que realmente tá procurando tintas, por exemplo, procurando engenharia, né? Muito fácil a você mesmo, acredito, na época. Engenharia não tinha ninguém, porque quem vai procurar cálculo no canal de tintas, mesmo sendo engenheiro? Sim. E aí que surge o meu amigo Miro. Miro, mão na obra construção civil. O Miro é um construtor, foi pioneiro no YouTube, nasceu o canal dele em 2013 lá. Ele foi um cara que me incentivou. Tanto é que quando eu faço um agradecimento aos meus... Ele tem um canal, esse Miro? Ele tem. Mão na obra construção civil. Legal. Ele foi pioneiro no canal dele lá em 2012, 2013. Nossa. E ele deu uma baita de uma força pra ele. Falou, poxa, engenheiro, ele chama eu de senhor, né? O senhor tem que fazer e tal. Chama sempre de engenheiro, não chama eu de Elber. Não, chama engenheiro. Eu falei, não chama de Elber. E ele pegou e falou assim, não para. Não desiste. Mas foi uma semana ali falando pra mim. Sim. E aí eu peguei três nomes. E eu falei, preciso criar 3 nomes pra mudar esse canal. Aí eu criei engenharia de execução, engenharia não sei o que tem, e engenharia na prática. Aí eu pesquisei se tinha engenharia na prática, não tinha ninguém com esse nome. Sim. Tinha na época não era podcast, um hashtag lá, série engenharia na prática, mas nome de canal não. Certo. Aí eu criei. E aí eu fiz uma série de 10 vídeos falando ali, inclusive com o avental da Unicamp. Sim. Só escondi o símbolo da Unicamp, porque acho que não pode mostrar e tal. Mostrei, sem microfone de lapela, luminosidade ruim pra caramba. E montei uma maquete de viga. Sim. E comecei a falar, olha, estribo, armadura positiva aqui, para combater a tração embaixo, viga rotulada, viga engastada, o que faz o estribo, cortante. Comecei a falar, o que é engaste, rótula, semi-engaste, e comecei a falar. Esses 10 vídeos, aí coloquei, acho que eles no Face também, esses 10 vídeos alavancou o canal. Caramba. Aí começou, foi assim, 2019, foi um negócio assim, começou a subir. Foi assim, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil. Aí comecei a fazer vídeos de cimento, aí o canal ele bateu 100 mil. Não vou lembrar da data agora, mas foi acho que meados... 5 meses depois ele bateu... 5 meses ele bateu 100 mil. Caramba. Foi muito rápido. Porque não tinha ninguém que fazia isso. Você tem 2 plaquinhas já do YouTube, se eu não me engano. A de 100 mil. A de 100 mil. A próxima é de 1 milhão, né? Isso, Entendi. O Luiz Guilherme, do Vida Engenharia, ele mostrava... também foi referência, ele mostrava algumas maquetezinhas, mas mostrar a viga ali, ninguém mostrou, ninguém tinha mostrado. E eu comecei, ficou bem didático, mesmo o som estando ruim assim, não estando legal. E aí desplacou. E aí foi 2019, aí entrou 20, aí lá em 2020 nós saímos com a série de concreto, as séries de concreto que o estudioso Ademar também mandou um abraço para ele se ele estiver assistindo. O cara que me ensinou sobre dosagem de concreto, porque os engenheiros civis, né, Paulo? A gente não mancha de concreto. Uhum. É 1% que se especializa no laboratório de concreto. Sim, sim. Verdade. O engenheiro da obra não sabe. Ele não sabe concreto. Mas a grande maioria não sabe, porque é uma área muito específica da engenharia. Sim. E ele me ensinou a dosar os concretos de 20, 25, 30, pelo método ABCP. E a gente começou a rodar na obra, romper corpo de prova.
E aí essa série alavancou muito. E aí entrou as séries de Muro de Arrimo. Comecei a falar muito de Muro de Arrimo. Aí mostrou a série em 2021. Aí o canal foi numa crescente. Tanto é que, ainda assim, o canal Engenharia na Prática é o canal mais visualizado. Você comentou comigo. Ele é o mais visualizado. Você pega ali o ranking, ali é 2 milhões, 3 milhões. Agora caiu um pouquinho. Mas sempre teve no topo ali do sendo o mais visualizado de engenharia. Porque tem os engenheiros, arquitetos, tem. Mas tem também o público, faça você mesmo. Sim. Mas o canal, assim, ele sempre foi uma referência. Por quê? Mostra os cálculos de viga, né? Aqueles cálculos de viga ali, calculando vigas Eu mostrei 3, 3,5, 4, 5, 6, 7 e 8. Mostrando ali como você calcular uma viga pelo método lá do Iopanã, pelo método Robert Schust, que é falar para Schust, Robert Schust, uma viga engastada, uma viga rotulada. Aí você fala um pouquinho de vinculação. De projetos. Projeto, mostro. Do João já mostrei uma obra dele de uma sapata. Então a gente vai mesclando, traz o conteúdo da obra, traz o acompanhamento. Recentemente a gente tá falando do reforço estrutural. Legal. Como é que você lida, como é que você faz um reforço de estrutura. Então o canal ele tem essa abrangência muito grande, esse respeito do público muito grande. Sim. E isso traz para mim, pro João, consultorias. Legal. A gente quer, por exemplo, a pessoa procura, o cara paga para você ir lá para Mococa, para São Paulo. Porque ele vê que você entende daquilo. Porque que você vê, tá falando, confia. Né? E você vê Inclusive é da aula, né? Sim, eu trabalho eu trabalho na faculdade, no EAD, na Unip. Né? É uma faculdade online. E tem lá toda uma tutoria, assim, uma manutenção. A gente não conhece muito. Mas sempre foi online ou você chegou a dar aula presencial? Não cheguei. Eu fiz matemática, na verdade, também. Para dar aula para ensino R2, que chama. Mas isso foi no comecinho que a engenharia estava um pouquinho. Hoje, na aula não dá certo. Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá para você assumir escola, não dá tempo. Sim. Porque da aula é corrigir prova, uma coisa ou outra. Mas sempre gostei de matemática, né? Sempre tem uma aptidão. Sou gênio na área, mas gosto muito da matemática. Então, mas o que fez o canal crescer? A didática. Sim. Que é aquela coisa de falar pausadamente, mostrar os cálculos. Sim. E o público quer isso. Verdade. Explicar, falando. Mesmo que o cara não é engenheiro, algumas explicações suas ali, eu assisto seus vídeos, até o cara que não é, às vezes se interessa. Né? O cara que trabalha lá na obra, lá, ele entendeu o que ele tá fazendo, o porquê. Porque tem gente que gosta, né, de aprender as coisas, até pra. Não falo pra discutir sobre o assunto se ele não é engenheiro. Mas fala, poxa, mas eu sei, isso é assim, assado. Tem gente que gosta, né? O engenheiro chega na obra e já tá entendendo o que ele tá passando. Sim. Poxa, o que é uma... Eu falo pros pedreiros, você pedreiro, o que esse ferro aqui embaixo faz? Ele não sabe. Ele não sabe, você tá montando uma ferragem, mas o que esse ferro embaixo faz? Poxa, por que nós temos os estribos ali? Por que eu posso colocar os estribos só no começo, não no meio? Pode ali ser zero, cada cortante zero. Por que tem os ferros em cima, o engaste? Poxa, mas uma pergunta clássica. O que configura o engaste? Ele não sabe, né, Paulo? Ele não sabe. O que configura o engaste? É nós, na hora do cálculo, que a gente define. A gente, para aliviar o momento positivo ali, a gente joga para os pilares. Né? Então, tudo isso, você vai falando essa linguagem, você vai facilitando. E eu falo muito para pedreiro. Entendi. Sim, é verdade. Eu falo muito para pedreiro. Você até fez pesquisa, né, no seu canal lá, e é bem, digamos assim, bem eclético, assim, né? Bem assim, se você pegar, tem uma média de 40% a 50% de profissionais, engenheiros, arquitetos, estudantes, e os outros 50% são... Curiosos, pessoas que se interessam pelo assunto. 25% construtores, 25% faça você mesmo, então tem um público bem diversificado.